segundo culto de ordenação ao ministério pastoral de alguém que eu pregue. O primeiro foi em Paranaíba, ordenação ao ministério pastoral do meu irmão, e naquela noite era de 2 pastores, meu irmão, pastor José Lude e pastor Luciano Rosa, foram ordenados, concílio no mesmo dia e ordenação no mesmo dia, ali na Segunda Igreja Batista em Paranaíba. E quero agradecer demais pastor Gaudilei, pastor Lucas Rosa, por este convite para dar esta palavra neste momento. E eu sei que o nosso tempo é curto, porque segundo decretos, daqui um pouquinho já devem estar todos em casa, então estou bem ciente disso. Quero ser bem rápido e bem breve por causa disso também. Mas Lucas, este ato que acabou de acontecer, não quero dizer que você não tem ideia, mas quero dizer que todos nós não temos ideia do valor disso, o valor da consagração. Eu citei que preguei naquela noite e o tema foi este, o valor da consagração, o valor da unção, pensando em Davi, quando foi ungido rei sobre Israel. Eu gosto muito de culto de casamento, quando eu prego para pessoas bem direcionadas, e aí a gente não se preocupa com quantidade de pessoas, de convidados. A mensagem é para o casal num casamento, e a mensagem nesta noite é especialmente para você, muito direcionada à vida do pastor Lucas. Eu pedi até para inverter a ordem. Na hora do culto estava a mensagem antes e depois consagração. Eu pedi para inverter, depois teve um outro pastor que pediu também, até porque ele precisaria sair, e por isso invertemos a ordem do culto. Mas eu gosto de pregar depois deste momento, porque eu quero me direcionar ao pastor Lucas. E antes disso, muitas igrejas chamam ou nomeiam pastores, mas não tem aquele ato consagratório. Mas isto tem um grande valor. É Deus consagrando o obreiro para o ministério. E esta minha palavra, pastor Lucas, é especialmente direcionada para você como pastor, que de fato e de direito você o é, recebido unção do poder do Espírito Santo para tal obra, para tal ministério. Então louvamos a Deus por isso, e que Deus te dê forças para cumprir bem o teu ministério. Peço que abram as Bíblias em primeira carta de Timóteo. Quando o pastor Gaudilei citou Timóteo, ele citou a segunda carta e me perguntou se não era 2 Timóteo 4. Eu pensei um pouquinho para responder, porque é 1 Timóteo e não 2. Então, a palavra que tem para esta noite está baseada em 1 Timóteo 4, verso 16. 1 Timóteo 4, verso 16. Diz assim, palavra do Senhor: cuide de você mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. Cuida de ti mesmo. Vamos orar mais uma vez? Feche teus olhos, mas abra seu coração. Oremos. Pai, nós te damos graças, te louvamos por estarmos na tua presença, por este momento tão especial e tão maravilhoso. Ó Deus, e agora quando estamos diante da tua palavra, com conselhos para um jovem pastor, ó Deus, que possamos, Pai, olhar para os textos bíblicos, e que possamos olhar para estas práticas destes conselhos, e que possamos, Pai, realmente praticar para assim termos um ministério segundo o teu coração. Especialmente o pastor Lucas, que ele possa ouvir agora esta palavra e cuidar da sua vida, cuidar de si mesmo. Toma em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Fala em cada coração, especialmente o coração do pastor Lucas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém? Verso 1. Muitíssimo obrigado, pastorzão. Joia. Verso 16, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo.
Eu quero basear neste versículo, mas quero discorrer do capítulo 4 de 2 ou de 1 Timóteo. E os primeiros versículos, versículo 1 e 2 e depois o 6, diz o seguinte, o verso 1 e 2: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem o espírito enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Verso 6, parte A: expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo tinha uma preocupação tão grande com o ministério do seu filho na fé, Timóteo, que ele falou daqueles tempos de tantas dificuldades que a igreja primitiva vivia, estava passando, e era tão séria a preocupação do apóstolo, que ele repete estes deveres do pastor em ensinar a doutrina para a igreja. Ele repete isso na segunda carta, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4, ele repete estas mesmas preocupações, mas aqui quero ler só os 5, porque o apóstolo Paulo dá um conselho. 2 Timóteo 4, 5 diz: mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Conselho do apóstolo Paulo, mediante um tempo de muitas dificuldades. Pastor Lucas, nós vivemos um tempo de muitas dificuldades, de tantos desvios doutrinários, de tantos desvios bíblicos. Precisamos cuidar da nossa vida para cuidar bem do rebanho, para cuidar bem da igreja. Pastores que não cuidam bem da sua vida não ficam habilitados para cuidar bem do rebanho que Deus confiou, que Deus ungiu, que Deus deu a unção para que você cuidasse. Então, Lucas Henrique Rosa Silva, cuida da sua vida. E aqui quero fazer alguns destaques. Cuida da vida espiritual. Versículos 6 e 7 de 1 Timóteo 4, versos 6 e 7, expondo a partir da parte B. Já li a primeira parte do verso 6, mas a partir da parte B do versículo 6, aí o 6b e 7 diz: alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido, mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. Isso é cuidado da vida espiritual. Cuide, Lucas, da sua vida espiritual. Há pesquisas de que pastores têm muito pouco tempo de oração. Isso é sério, isso é grave. Faça o seu TSD, tempo a sós com Deus, todos os dias. Crie o hábito de devocional, crie o hábito de ler a Bíblia todos os dias para o seu alimento, para a sua vida espiritual. Crie o hábito de ler a palavra do Senhor todos os dias, crie o hábito de orar todos os dias. Certa vez alguém perguntou ao Billy Graham e disse: o que acontece se você ficar um dia sem orar? Ele pensou um pouquinho e disse assim: não sei, porque nunca fiquei. Que seja assim, pastor Lucas, a nossa vida ministerial, cuidando da nossa vida espiritual, orando em todo o tempo, como o apóstolo Paulo aconselha a igreja a fazer. Mas nós precisamos estar nesta constante busca de uma vida espiritual
íntima com o Senhor, lendo a Bíblia, se alimentando diariamente. Dedique-se à leitura da palavra, dedique-se à oração, à busca do Senhor. Verso 9 e 10 de 1 Timóteo 4, 9 e 10 diz o seguinte: fiel é esta palavra e digna de fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Fiel é esta palavra, ela é digna de inteira aceitação, de toda aceitação. Verso 10: pois é para este fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Querido pastor Lucas, as pessoas vão crer a partir do momento que ouvirem, e vão ouvir de quem sabe, vão ouvir de quem estudou, vão ouvir de quem se preparou para falar. Dedique-se ao estudo da palavra, dedique-se a esta palavra que é fiel e é digna de toda aceitação. Muitas vezes no ministério, pastor Lucas, nós vamos nos sentir aceitos, mas na realidade nós vamos nos sentir é que a igreja está aceitando a palavra, não a nós. Importa que Cristo cresça e que eu diminua, e que para isso aconteça, eu preciso me alimentar das palavras de Cristo. O que eu falar tem que ser palavras de Cristo para o meu coração em primeiro lugar, depois para o coração da igreja. Será muito mais aceito. O que você falar daqui para frente será aceito se as pessoas que a ouvem perceberem que não é sua palavra, mas é que é palavra de Cristo. Então isso precisa ser o seu alimento diário, o seu alimento espiritual, todos os dias. Dedique-se à palavra. Dedique-se ao ensino. Verso 11, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ordene estas coisas e ensine-as. Ordene estas coisas e ensine-as. Você vai ensinar o que? A palavra do Senhor. Verso 12 fala de teorias com base na prática. Que as suas práticas, pastor Lucas, apesar ou independente de sua idade, sejas exemplo para os fiéis. E o verso 12 diz exatamente disso. O apóstolo Paulo, já com um pouco mais de idade, falando para um jovem pastor e dizendo: ninguém o despreze por você ser jovem. O apóstolo Paulo está dizendo: se você estudar a palavra, se você pregar a palavra, se você ensinar a palavra, ninguém vai desprezar olhando para a sua idade, olhando para a sua cara de menino. Eu fui ordenado ao ministério pastoral com 24 anos, 25. Agora, se eu contar o tempo de ministério, já contei minha idade, né? Mas não tem problemas com isso. Quase 25 anos também de ministério. Este ano completo 25 anos de ministério e 50 de vida, para a honra e glória e louvor do nosso Deus. Mas independente da idade, e aí vejo tantos pastores, ou se diz pastor, e talvez até com cabelos brancos, que não tem sido ouvido, porque não tem se dedicado à palavra. Então, o conselho de Paulo em versículo 12 é que ninguém te despreze, apesar da sua idade, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. E ele diz o exemplo da prática, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Queridos irmãos, se tivéssemos tempo, poderíamos discorrer de cada uma destas palavras, mas Lucas, que a sua conduta possa condizer com aquilo que você estudou e aprendeu do Senhor Jesus para a sua vida. Que o seu amor seja o mesmo amor e compaixão de Jesus por almas, por vidas, e cuide bem delas, na fé,
Ô Lucas, que a sua fé seja exemplo para os fiéis, que as pessoas possam ser alcançadas com muita fé, porque possam olhar para o pastor e dizer: meu pastor tem muita fé, eu quero ter a fé que o pastor Lucas tem. Seja um exemplo para os fiéis na fé. Ore com fé, na pureza. Isso é o alicerce da vida espiritual. Viva a prática da palavra e tenha como base as palavras de Jesus, quando ele fala em Mateus 7, verso 24 ao 27, Jesus, terminando o sermão do monte, ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio as chuvas, correram os rios, caíram, bateram o vento com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26 e 27, mas todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e veio as chuvas, veio os rios, e o vento bateu com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua ruína. Ela desabou, porque estava construída sobre a areia. Querido pastor Lucas, construa o seu ministério, construa os alicerces do seu ministério, baseado na palavra de Jesus, baseado em Jesus, que é a rocha da nossa vida, em nome de Jesus. Dentro do contexto espiritual, parece que Paulo abre aqui alguns parênteses para fazer alguns outros destaques, e quero abrir esses parênteses também para fazer o segundo destaque e o terceiro destaque que Paulo faz neste texto, e depois eu tenho alguns outros que quero fazer além dos que Paulo faz aqui neste texto. Mas o segundo destaque, o primeiro é: cuida da sua vida espiritual. O segundo, cuida da sua alimentação. Cuida da sua vida, Lucas, pastor Lucas. Cuida da sua vida espiritual, cuida da sua alimentação. O apóstolo Paulo fala disso em versos 4 e 5, e diz: pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Lucas, quando a gente é convidado para ir na casa dos irmãos, os irmãos têm tanto prazer em preparar aquele prato maravilhoso, aquelas picanhas suculentas para o pastor. Mas cuida, Lucas, da sua alimentação. Alimentação em tudo. Eu achei esse púlpito muito grande, pastor, muito alto, e tampa tudo. Meu púlpito é mais transparente, né? Eu não vou sair de trás do púlpito, não. Talvez eu esconda as gordurinhas, né? Mas como tem pastores que não têm cuidado da sua alimentação e têm fabricado púlpitos ambulantes com a barriga, né? Púlpitos ambulantes. Cuide da alimentação, Lucas. Alimentação é tudo para a nossa saúde. Então, pensando em cuidar da sua vida, cuide da sua alimentação. Lembra de Daniel, quando ele estava na Babilônia, e ele não quis se contaminar com os manjares do rei. Daniel capítulo 1, verso 8 e verso 12, verso 15 e 16. Não vou lá e ler estes textos, mas Daniel não quis se contaminar, e ali ele inclusive pediu para fazer uma experiência científica, e depois de 10 dias, o resultado da experiência, ele disse para o chefe da cozinha, pediu ao chefe da cozinha e disse: não permita que eu não me contamine com as iguarias do rei, com o que o rei está servindo para os seus servos, mas eu quero comer somente legumes.
faz um teste com a gente, e depois de 10 dias, a gente vê o resultado. E diz estes versículos, Daniel 1, verso 8, 12, 15, 16, diz estes versículos que depois do tempo determinado, o rosto deles parecia mais robustos, mais fortes do que o rosto dos outros, que não se alimentaram bem, apesar das iguarias, apesar do sabor, ou apesar dos desejos ali, do gosto que tinha, mas preferiu os legumes para não se contaminar. Lucas, picanha demais faz mal, faz bem de vez em quando, e como é gostoso, não é? Como é bom. Mas cuide da sua alimentação, muita fruta, verduras, aveia com banana. Quase todo dia eu como isso. Por enquanto é isso, a alimentação, poderíamos falar muito aqui sobre, mas quero partir para um terceiro destaque, e Paulo faz este destaque também para cuidar do físico. E o versículo 8, o apóstolo Paulo diz, versículo 8, 2 Timóteo 4, ou 1 Timóteo 4, verso 8, o apóstolo Paulo diz: pois o exercício físico tem algum valor. E claro que o apóstolo Paulo está falando sobre o exercício da piedade, o exercício da vida espiritual, da busca ao Senhor, e já falando sobre isso, mas o apóstolo Paulo não negligencia, e ele não deixa para trás sem falar do exercício físico para aquele jovem pastor Timóteo. Ele diz: tem muito valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida de agora, que agora é, e daqui há de vir. Então aqui que nós falamos da vida espiritual, tem um poder sobrenatural para a nossa vida agora e para a que há de vir. Mas enquanto estamos aqui, cuide da sua vida, Lucas, da sua alimentação e do exercício físico. Quantos pastores enferrujados que não conseguem dar uma corrida, não conseguem jogar bola mais. Cuida do físico. O destaque de Paulo aqui é específico para cuidar do físico, mas quer acrescentar o emocional e a saúde em geral. Pastor Davi Fischer escreveu um livro chamado O Pastor do Século 21. Há muitos anos eu li este livro, eu estava esta semana voltando a folhear para falar aqui, e pastor Davi Fischer, ele conta que no seu primeiro ministério, muito jovem ainda, e ele estava numa cidadezinha muito pequena, do interior de Washington, Estados Unidos, e ele então foi fazer a sua caminhada, a sua corrida vespertina, e ele estava caminhando ou correndo, passou um fazendeiro e parou próximo dele e disse: pastor, se o senhor trabalhasse de verdade, não precisaria disso. Foi a experiência dele, de alguém olhar para o pastor que está cuidando da sua saúde e não entender que é uma necessidade. Precisamos sim nos exercitar, fazer exercícios, correr, caminhar, vai fazer bem para a saúde. E eu podia aqui destacar, e quero destacar o emocional, e aí é a sua área da psicologia, e não preciso nem dizer para você o quanto precisamos cuidar do nosso emocional, você sabe disso. Mas quer dizer, pastor Lucas, o seu emocional, abra o seu coração. Como profissional da psicologia que você é o ouvido dos seus pacientes. Às vezes você não precisa falar nada, precisa só ser o ouvido dos seus pacientes. Certa vez alguém ministrando uma palavra para enfermeiros,
E essa pessoa diz: para ser enfermeira é preciso ser paciente. No sentido de ter paciência, e aí fazendo um jogo de palavras, que o enfermeiro cuida de paciente, e você também como psicólogo tem os seus pacientes, e você cuida do emocional de muitas pessoas, mas cuide do seu emocional. E quero dizer para você: seja paciente do psicólogo dos psicólogos. Abra o seu coração para Jesus. Amém. Cuide do seu emocional. Eu tenho vivido e tenho até dito para algumas pessoas nesses últimos dias: eu ando angustiado. Eu achei que ia passar logo. Março do ano passado, eu me lembrei de 2010, gripe H1N1. E eu pensei: um mês passa tudo. E de repente não passa. Passou-se um ano, parece que piorou. Como diz uma figurinha de WhatsApp, estava ruim, parece que piorou, né? Já estava ruim, parece que piorou. Isso afeta o nosso emocional. Mas e aí, a gente se sente tão confortável quando a gente vai para Jesus, quando a gente abre o coração para Jesus, quando a gente cuida do nosso emocional. Lucas, outro destaque nessa área do físico: cuida da saúde em geral. Não espere que alguém te leve para o médico, vá você mesmo se sentir essa necessidade. Deus deu sabedoria para o desenvolvimento da ciência, da medicina. Deus deu sabedoria para o desenvolvimento de medicamentos. Sou contra dizer: não vou tomar mais esse remédio porque eu orei, eu creio que Deus me curou, então não vou tomar mais o remédio. Deus quer curar através do remédio também. Deus deu sabedoria aos homens para que estudassem, para que fosse uma bênção na nossa vida. Como é bom quando nós vamos ao médico e o médico detecta claramente o que nós temos, com sabedoria, com ciência, é provinda de Deus, e nós tomamos um medicamento e sentimos bem. É bênção de Deus para a nossa vida. Cuide, Lucas, da sua saúde. Quarto, cuida da vida conjugal. Cuida do seu casamento. Cuida da Keslin Cristine Rosa. Acho que Silveira Rosa, só coloquei um S aqui. Cuida da sua vida conjugal, Lucas. Cuida com carinho. Efésios 5, 25 e 28. Paulo diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Lucas, amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a igreja está de olho em você, se você vai fazer exatamente isso com a sua esposa. E não faça só porque a igreja está vendo, mas faça porque você precisa fazer, como Cristo fez, amou a igreja. Ame a sua esposa. E o verso 28, assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Lucas, você não é louco para deixar nenhum hematoma em você, porque você se ama. Ame a sua esposa como ao seu próprio corpo. Cuida da vida conjugal. Quinto, cuida da sua família. E aí eu quero estender aqui a Sofia, mas quero estender também as emoções do seu pai, dos seus familiares. Tem mãe? Está aqui? Quem que é sua mãe? Está aí? Levanta a mão. Mãe do Lucas? Não está aqui dentro? Ok. Não, depois a gente vê. Ok, só para saber, mas que bom. Meu pai ontem tomou a segunda dose da vacina. Minha mãe vai tomar dia 14 de abril. Então eles já estão bem de idade, já chegaram a vez deles, né? Cuida da sua família. Cuida da sua família. Tem tantos pastores dando tantas dores de cabeça para a família, e achando que está tudo bem com a igreja, para estar bem no ministério. Cuida da sua família. Tira folga semanal, Lucas.
Tire férias, Lucas. Ninguém é de ferro. E ainda uma engrenagem de ferro, se não parar, ela vai corroendo e ela quebra. Pare um pouco quando cansar, para descansar junto com a sua família. Faz passeios com a esposa, com os filhos. Já estou profetizando. Amém. Profetizando aqui o plural, né? Proporcione momentos de cuidado familiar. 6, quase último. Cuida da vida financeira. Não fique devendo nada a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. É palavra do apóstolo Paulo a Romanos 13:8. Não deva nada, não fique devendo nada para ninguém. Eu sou presidente da ordem estadual e eu tenho acesso ao cadastro de todos os pastores do estado. Quantas vezes a gente entra lá no cadastro da inadimplência dos pastores e vê quantos anos lá sem pagar a anuidade da carteirinha? Seja filiado à ordem, você vai ser, né? Já está encaminhado para isso, só dependendo dessa ata, encaminhar para filiação. 30 de junho de todo ano vence a anuidade do pastor. A sua 30 de junho agora já é a sua filiação. 30 de junho de 2022, primeira anuidade. Fique devendo não, pague em dia ou antes. Deva nada a ninguém. É só um exemplo dos nossos compromissos. É tão triste às vezes olhar para pastores mal falados na praça. Cidade pequena tem muito disso, né? E eu pastoreei em Brasilândia, 12 mil habitantes naquela época. Como temos que ter cuidado da nossa vida financeira, e para o bem da nossa família, da nossa igreja, para o bem. Cuide, se programe, quer comprar alguma coisa, planeje para isso, faça um planejamento financeiro. Apóstolo Paulo tem um conselho a Timóteo, capítulo 6, versos 17 ao 18, sobre os ricos, como eles devem fazer. Não é pecado ser rico, mas ser generoso, abençoar a vida do ministério, a vida da igreja. Por último, estou encerrando. Puxa, pastor Claudilei, não sei se estou extrapolando, mas é o último ponto. Cuida do ministério. Verso 16, cuide de você mesmo, da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Além de tudo que vimos, quem é o ministro Lucas Rosa? Quem é o pastor Lucas Rosa? Lucas, talvez neste começo de ministério a gente vive uma crise de identidade. Eu citei aqui o pastor que escreveu lá o livro, o pastor do século 21, David Fisher. Ele escreve no seu livro da crise de identidade de todo novo pastor. Saí do seminário, passei pelo concílio, fui ordenado em posição de mãos dos colegas, e depois, próxima semana, o que é a minha tarefa? O que eu vou fazer mesmo? Quem eu sou? Como que eu faço? Eu comecei assim também como pastor auxiliar, pastorei 1 ano e meio como pastor auxiliar, e como foi bom este tempo. Aproveite este tempo, Lucas, para definir bem a identidade do pastor, porque nós vivemos isso, crise de identidade, mas cuide bem do seu ministério. O apóstolo Paulo nos dá algumas dicas, e poderíamos aqui falar muitas dicas, mas quero só falar duas. Paulo em 2 Tessalonicenses 2,7, ele diz que pastoreou os Tessalonicenses como a mãe que acaricia os filhos. Ministério, Lucas, faça
o exercício do ministério, como a mãe que acaricia os filhos, mesmo vendo os erros dos filhos, tem ali a bronca, mas tem uma carícia. O apóstolo Paulo ainda em 1 Tessalonicenses 2, verso 11, ali no mesmo texto, no mesmo contexto, ele diz: pastoreei vocês como um pai que trata bem os seus filhos. Lucas, às vezes é muito estranho. Eu com 25 anos fui para o ministério, e naquela época eu fui pastorear uma igreja de muitos idosos, Igreja Batista Almeida Nova, Vila Almeida, Grande Santa Amaro. Fiquei 8 anos ali, muitos idosos ali, e aqueles velhinhos, bem velhinhos, cabeça branca, e chegava em mim, dizia: pastor, o senhor, e era tão assustador para mim ouvir isso, parece que não soava bem aos meus ouvidos, eles dizerem o Senhor, mas eu nunca os repreendi por isso. Eu já vi pastor repreendendo. Trate-os com carinho, porque eles carinhosamente tratam você. Cuida do seu ministério. Eu quero encerrar, Lucas, dizendo: cuida de ti mesmo. Pastor Lucas Henrique Rosa Silva, cuida da sua vida. Resumindo, cuida da sua vida espiritual, da sua alimentação, do seu físico, que envolve emocional, saúde. Cuida da vida conjugal, cuida da família, cuida da vida financeira. Pastor Lucas Henrique Rosa Silva, cuida da sua vida, cuida do seu ministério. Deus te abençoe. Deus abençoe esta igreja. Deus abençoe pastor Claudilei. Muito obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Nesse momento eu vou convidar o Lucas que vem aqui à frente, e vou convidar o pastor Richard. O pastor Richard também tem um momento especial. É de praxe, em toda ordenação pastoral, a igreja adquirir uma Bíblia e dar ao novo ministro. Mas eu tenho que ser sincero, essa Bíblia não foi adquirida pela igreja, ela foi adquirida pelo pastor Richard, né? E ele doou à igreja para ser entregue ao Lucas, e ele vai estar entregando então nesse momento a Bíblia, né? E uma Bíblia Spurgeon, né? Glórias a Deus, pastor Reginaldo, pelos conselhos. E aqui nós escolhemos, na verdade nós juntos, a igreja, somos uma só, temos uma placa, somos co-irmãs, né? E escolhemos essa Bíblia do príncipe dos pregadores, Spurgeon. E com tudo que foi falado aqui, o conselho para você devocional de amanhã cedo é o Salmo 119, 176 versículos, né? Onde vai falar realmente das escrituras, tanto um jovem como você, como pode o jovem, né, continuar firme. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, Senhor. O pastor Gaudilei falou de Josué, né? Medita nessa palavra de dia e de noite, para ser bem sucedido e para ser próspero. Mas uma igreja como essa, onde a gente vê e sente a presença do Espírito Santo, Jesus deu um conselho: as pessoas erram porque cometem algo muito grave. Está lá em Mateus 22, 29. As pessoas erram em não conhecer as Escrituras e o poder do Espírito Santo. A gente precisa viver no poder do Espírito Santo. Aqui está, não algo que contém a palavra de Deus, mas aqui está o que é a palavra de Deus. E conhecendo a sua vida, o seu coração, eu quero que você se lembre de como as palavras foram profetizadas na sua vida, na sua família. Sentado lá no gabinete, eu falei: Lucas, Isaías 45, 2 e 3 vai se cumprir. E agora de uma maneira muito mais poderosa. Pastor Lucas, junto com Kesley, Sofia e com todo o rebanho que o Senhor confiou, honrando seus pais, e eu pedi até para o seu pai assinar, porque eu sei quanto você honrou a sua família, honrando o seu pastor, honrando a igreja. O Senhor vai dizer para você: Pastor Lucas, eu irei adiante de ti,
Eu endireitarei os caminhos tortos, eu quebrarei as portas de bronze, eu despedaçarei os ferrolhos de ferro, para te entregar os tesouros e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor e eu te chamo pelo teu nome. E eu fiz questão de marcar na Bíblia aquilo que é o meu versículo preferido, Jeremias 29:11. Ele vai dizer para você: eu, Senhor, é quem sei os pensamentos que tem a teu respeito, de bem e não de mal, que dá um futuro e uma esperança. Obrigado por esse privilégio. Deus abençoe. Estamos chegando ao fim. Não poderia deixar de dar a oportunidade ao pai, né, de dizer também palavras ao filho, né? Aleluia, glória a Deus por esse dia tão maravilhoso. Filho, eu quero deixar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Até a primeira música que foi cantada, né? Eu e minha casa serviremos a Deus, né? Tem tudo a ver também com essa mensagem aqui. Salmos 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Amém? Então, glória a Deus. Eu faço a palavra também da minha esposa. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para agradecer a Deus por tudo que Ele nos proporcionou e proporciona ainda na sua pessoa. Desde os 5 anos de idade, Ele já tinha no coração, falava sobre o pastorado, sobre a vida do sacerdote. Então nós fomos ali caminhando, buscando, orientando, e como a palavra que diz, que os filhos são como flecha na mão do arqueiro, do guerreiro, né? Então, eu me vi como o arco, a mãe como a corda que impulsiona a flecha. Ele é a flecha. Então nós vamos sempre estar cuidando para que, embora seja homem, pastor, Lucas, eu sei que sempre o Senhor vai estar em direção ao coração de Deus. Então, amém? Muito obrigado a todos em nome de Jesus. E agora o pastor Lucas, né, ele vai também deixar um agradecimento, uma palavra à igreja, e em seguida nós vamos estar encerrando o culto, mas é o ministro já, agora ele vai estar dando as últimas palavras. Glória a Deus, irmãos. Eu fico muito feliz pela presença de todos. É com muita alegria que eu digo que estou aqui para servir, como sempre estive para servir.